Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal. Aqui a sua alma é a prioridade, né? Nós estamos fazendo esse canal com o intuito da salvação da sua alma, né? E eu quero meditar com vocês em Lucas 16, versículos 19 a 31, que diz assim, ó, a história, uma parábola que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa história Jesus contou, né, sobre o rico e Lázaro. Duas pessoas ali totalmente diferentes. E ele nos ensina ali como é a nossa vida aqui na terra e a eternidade. É o contraste da nossa vida aqui na terra e a eternidade, né? Nos faz pensar o que nós estamos dando prioridade aqui na nossa vida. Qual é a nossa prioridade? Então aparece aqui 2 personagens, né? O rico, que vivia no luxo, tinha abundância, tinha tudo. E Lázaro, o mendigo, cheio de feridas, os cães vinham lamber as suas feridas. E ele dependia totalmente daquilo que caía da mesa do rico. E a história continua aqui contando que os 2 morreram. Eles morreram e tiveram completamente suas vidas mudadas após a morte. O rico começou a sofrer tormento. Diz a Bíblia que ele estava sendo atormentado lá no Hades, no inferno, nas profundezas. E Lázaro, ele passou a ser consolado na eternidade. Ele foi para o seio de Abraão, diz a Bíblia, lá onde estava sendo consolado, né? A Bíblia também diz que um não podia passar para o lado do outro. Um não podia mudar o seu destino e havia um grande abismo, diz a Bíblia. Um grande abismo entre eles, né? E ali, eles não poderiam mudar mais o seu destino. Já cada um morreu, foi para um lugar, um para o tormento eterno, né? O outro para o consolo eterno. E baseado nessa história que Jesus contou, que ele nos ensinou, que a nossa alma tem 2 destinos, isso que eu quero deixar bem focado para você que está me ouvindo. Então a nossa alma tem 2 destinos, a gente vai morrer, né? E a gente tem 2 destinos. A Bíblia ele mostra na história que há o sofrimento eterno, a morte eterna ou o consolo eterno, a vida eterna. Eu quero deixar bem claro esses 2 destinos. 2 destinos da nossa alma, assim que a gente morrer, né? E hoje a gente tem a oportunidade. O rico e o Lázaro tiveram a oportunidade em vida de fazer a sua escolha. Hoje a gente está tendo essa oportunidade. A gente tem a oportunidade de... Tem a Bíblia, tem os pastores, tem as igrejas. Nós temos o Espírito Santo ainda
que age no nosso meio, a gente tem essa oportunidade de escolher qual o destino da nossa alma. Vai ser o sofrimento eterno, a morte eterna, ou vai ser a vida eterna, o consolo eterno, nos braços do nosso Pai, né? E baseado nessa história do rico e Lázaro, a gente ganhou um projeto do coração de Deus, que é o nosso canal, as nossas redes sociais. SOS, para onde vai a sua alma? Né? Socorro, a nossa alma pede socorro. E a gente só pode encontrar a salvação, a solução em Jesus Cristo. A gente não é nada sem Jesus Cristo, né? É essa história aqui que nos conta. E você carrega dentro de você algo tão precioso, algo tão valioso dentro de você, que é a sua alma. E é isso que nosso canal está focado, na sua alma, no seu destino eterno, no seu futuro eterno, né? SOS, para onde vai a sua alma? Você tem algo tão precioso dentro de você. A sua alma, né? A sua alma custou cada gota de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. É esse o nosso intuito, é esse o nosso foco, a sua alma, né? O seu futuro eterno, a sua salvação eterna. Porque os nossos pecados nos separam de Deus, os nossos pecados nos separam do amor de Deus. E Cristo Jesus derramou cada gota do seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. E é esse o intuito do nosso canal. Falar a respeito da sua alma, falar a respeito do seu futuro eterno, da sua salvação, para que você não se perca. A Bíblia diz, né? João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Então, o nosso caminho para Deus é Jesus Cristo, né? A gente precisa se entregar, a gente precisa crer, a gente precisa confessar que Ele é o nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador. Não há outro, não tem outro, não tem outra solução, não tem outro caminho, não tem nada, é só Jesus Cristo. Então a gente precisa se entregar com fé, crendo que Ele morreu, né, padeceu por nós. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu toda a maldição do pecado que a gente herdou em Adão, em Eva. Todos nós somos pecadores, todos nós somos, o nosso destino eterno é o inferno, é sofrer. Mas Jesus Cristo pagou um alto preço para que isso fosse mudado, para que nós tivéssemos essa oportunidade. E é isso que o nosso canal, o nosso projeto que Deus colocou no nosso coração. As coisas estão acontecendo muito ligeiro, as profecias estão se cumprindo. E eu desejo que você se volte para Jesus, se volte para aquilo que realmente importa, né? Tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai terminar. Até as nossas dores, o nosso sofrimento, o nosso choro. E a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte. Lá nós vamos estar com Ele. E é uma coisa tão difícil da gente entender, porque a gente só acredita naquilo que a gente vê, que a gente pode tocar. Mas o mundo espiritual é pela fé, né? A nossa salvação é pela fé. A gente precisa crer. E Jesus se importa com cada um de nós. E o nosso desejo aqui é fazer você refletir sobre isso. Que você se entregue, que você confesse Jesus, que você abandone o seu pecado, abandone a sua vida, da sua maneira de viver, para viver a vida que Deus tem, a vida que Jesus Cristo pagou para você ter. Amém? É esse o nosso desejo, esse é o nosso foco. E nós vamos estar sempre refletindo junto com você. Que você tem algo de valor dentro de você, algo especial, que é a sua alma. E hoje você pode escolher que futuro você quer para sua alma. Ou sofrimento eterno, né? Ou a morte eterna, ou a vida eterna, o consolo eterno. Eu desejo que a Deus abençoe você e sua família.